Aqui é o Juliano Filho mais uma vez, postando outro videozinho no nosso canal. E dessa vez eu queria comentar com vocês e falar a respeito de algumas perguntas que me fizeram, né, trazer a resposta segundo algumas perguntas que me fizeram. Lembrando a vocês que eu não carrego a verdade absoluta, né? Isso é a experiência que tanto eu quanto muitos outros vem vivenciando ao longo das jornadas, vem trocando informações, assim como vocês podem trocar informações comigo também, né? E agregar algo a mais naquilo que eu preciso conhecer, naquilo que eu preciso aprender para o estágio de minha evolução. Um abraço muito grande para Saulo Galindo, que é uma pessoa que tem postado alguns comentários. E é uma pessoa muito inteligente, a gente percebe o grau de iluminação de algumas pessoas, se bem que na íntegra você sempre conhece menos do que a grandiosidade que o ser humano realmente é e o que ele representa. O Saulo comenta, deixa eu ler aqui, ele faz a seguinte pergunta: Juliano, foi muito bom ver que você está gravando, porém pessoalmente essa questão de viagem astral, projeção astral, saída do corpo, me diga qual a realidade, a real utilidade. Parece uma febre, tantos vídeos de pessoas que fazem essa tal viagem, porém não falam da conquista ou em que isso contribui para a sua vida espiritual efetivamente. Parece que em nada, parece status postar vídeos sobre tais postagens, mas não entendi qual a finalidade. Acho que tem potencialidades espirituais de uso mais prático. Abraço, amigo. Ele posta uma outra pergunta também, eu queria comentar essa. Qual seria a finalidade? A ferramenta da projeção astral, projeção da consciência, ela é uma ferramenta, em primeiro lugar, para a nossa própria evolução consciencial. Você se descobrir e descobrir a conexão que você tem com a espiritualidade, entender que você transcende a matéria, né? Porque nós estamos presos nessa terceira dimensão. Muitas coisas nos é limitado até pelo fato de que nós precisamos nos transformar, evoluir literalmente falando. Quando você encara, por exemplo, o plano extrafísico ou dimensões ainda mais altas, onde seres espirituais, eles se conhecem simplesmente por se aproximarem. Eles se conectam a grande distância e ali não existe falsidade. Quando, por exemplo, até mesmo um projetor, quando ele se projeta, né, e ele está numa dimensão extrafísica, numa dimensão mais sutil, se uma consciência se aproxima dele, uma consciência daquele plano, logo ele percebe qual é a intenção dela, sabe? Porque fica mais sensível à nossa percepção, é como se fosse algo que irradia para fora, o campo vibracional daquela consciência, sabe? A sua áurea, a sua psicosfera. Então, quando uma consciência se aproxima de você, que é um obsessor, você jamais vai sentir amor no seu coração. Eles não plasmam isso, entende? Eles não conseguem esconder o que eles sentem. Assim como de uma consciência de luz, alguém muito mais sutil e mais evoluído se aproxima de você, você sente a compaixão, você sente o amor que aquele ser tem por você, o carinho que ele tem, a compreensão por você em relação ao seu estágio de evolução, a sua precariedade consciencial. Então não existe forma de você manipular a verdade, sabe? Você não pode ser leviano naquele plano. Mas aqui, aonde nós estamos presos em todas as limitações que o nosso cérebro físico impõe, por exemplo, a falsidade não aflora, sabe? Você pode enganar muita gente, você pode ser enganado por muita gente. Então esse é o momento que realmente você tem que praticar o bem, sem saber o que a outra pessoa está pensando, o que realmente ela acha daquilo. Você tem que transbordar a sua essência. E mesmo com toda essa dúvida que paira no ar, de repente um ladrão se aproxima de você e você acha que é uma pessoa boa, ou você aproxima de alguém com boas intenções ou com más intenções e de repente a pessoa não percebe isso. Então esse é o lugar onde você começa a colocar a prática, sabe? Colocar
em prática tudo aquilo que você vem aprendendo e trabalhando com as suas próprias mazelas, né? Conhecendo a si mesmo, e percebendo que o outro ele não vai saber o que realmente existe dentro do seu coração. Você mesmo está se avaliando, você é o seu próprio juiz, como muitas religiões falam. Você pode enganar o outro, você se vê na condição de poder enganar o outro, porque ele não sabe o que você está pensando, sabe? Então, e como você se comporta mediante a isso? Porque a facilidade de mentir é muito grande aqui no nosso plano físico de consciências encarnadas. Mas como é que você lidar com isso? Entende? Será que eu vou realmente enganar outra pessoa, já que eu tenho condições para isso, porque ela não sabe o que está acontecendo dentro de mim? Então a evolução consciencial, ela se dá de uma forma muito boa, sabe, muito satisfatória, e é aqui que você pode praticar tudo isso, pôr em prática tudo que você vem aprendendo ao longo de experiências, de encarnações, de existências na Terra. Então, em primeiro lugar, o nosso aprendizado é a ferramenta para a nossa evolução, ou uma das ferramentas, não vou dizer que seria só essa, mas é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, a projeção da consciência. E em segundo lugar, não menos importante, na verdade, é uma base para a nossa evolução, que é a caridade, é você usar essa ferramenta da projeção da consciência para praticar amparos, tanto a consciências encarnadas como desencarnadas. Entender que você projetado, você pode ir muito mais longe. E a sua energia física, o seu ectoplasma, ou até mesmo a canalização que você faz, vai ajudar. Muitas pessoas, elas se projetam e elas são levadas a lugares para praticar imposição de mãos, sabe? Porque o plano extrafísico, seres espirituais que são em estágio de evolução, além do nosso, eles são seres muito mais sutis. E nós estamos presos na matéria, nós somos mais densos, e muitas vezes uma pessoa que está em um hospital, né, debilitada de forças e precisando se recuperar, às vezes ele precisa de uma energia mais material, entende? Não uma energia sutil. E o interessante é que Deus usa suas criaturas, sabe, para amparar as suas criaturas. E aqueles que estão em um meio em comum, eles têm a obrigação de amparar essas pessoas que estão à sua volta. É o que todas as religiões falam, que Jesus falou. Você precisa amparar o próximo. Entende? Então, primeiro o meu compromisso é comigo mesmo, depois é com a minha família, depois é com o meu vizinho e com aquela pessoa que está longe. E na hora que tudo isso sai do controle, no plano físico eu não tenho como atuar de forma direta, aí a espiritualidade atua, né, juntamente conosco, porque esse papel é nosso. A espiritualidade nos assessoria e ela às vezes tira a energia do plano físico para curar pessoas que estão no plano físico, porque é a energia que quem está no hospital precisa, sabe? Uma pessoa que está hospitalizada, ele não precisa da essência de um ser espiritual de extrema hierarquia. Não, ele é um ser terrestre, criado a sua biologia física aqui da terceira dimensão foi manipulada a partir do mundo físico. O que ele precisa é disso. Então, um ser espiritual leva um projetor àquele lugar e esse projetor canaliza uma energia espiritual, mas acima de tudo ele utiliza também a energia do plano físico. Muitas vezes o seu próprio ectoplasma, né? Quem quiser saber mais a respeito é só estudar os fenômenos da ectoplasmia. Hoje até a ciência reconhece que é uma matéria, é uma energia semimaterial que o ser humano tem, né? E o que acontece? Essa energia também é utilizada para a cura de pessoas que estão doentes, precisando de reabilitação. E aí o que acontece é que essa projeção da consciência faz com que você possa acessar de forma mais fácil pessoas que estão longe de você, em hospitais, em asilos ou em manicômios, seja lá qual for o lugar, doentes em suas próprias casas. Uma vez uma amiga nossa, que pertence a um espaço espiritualista, ela é líder
um espaço espiritualista com seu marido. Um grande abraço para a Lu, eu sei que ela vai assistir esse vídeo em um dado momento. E inclusive eu quero uma hora poder entrevistar ela, poder gravar um depoimento dela pessoalmente, falando coisa a respeito, assim como o Daniel, seu esposo, que é praticamente o mestre espiritual encarnado para mim e para muitas outras pessoas. E ela conta uma de suas experiências de projeção da consciência. Ela sai para fazer amparo e esse ser espiritual levou ela a um determinado momento aqui em Atibaia para fazer amparo numa residência onde tinha alguém precisando de imposição de mãos e passe de cura, etc. E ela conta que um dia ela está fazendo amparo nesse lugar e quando ela sai dessa residência, ela se projeta para fora dessa residência antes de voltar para o corpo. Ela olha em volta e se depara com uma coisa muito engraçada. Ela vê uma casa, provavelmente não estava habitada, e com o muro que começou a ser construído em volta de toda a casa, mas porém esse muro ainda estava muito baixinho, sabe, a poucos centímetros do chão. Provavelmente uns 2 ou 3 pedreiros começaram a trabalhar ao mesmo tempo em regiões diferentes daquele muro e fecharam por completo a volta da casa sem dar prosseguimento para cima. Eu acho que a obra parou antes que eles dessem prosseguimento e ela achou engraçado aquilo. Ela estava projetada olhando para aquilo e pensou, nossa, qualquer pessoa consegue passar por cima disso aí e invadir a propriedade, sabe? É até engraçado o muro daquela alturinha. E ela achou muito engraçado isso e de repente o mentor olhou para ela e falou, essa casa ela é próxima de uma casa onde o Daniel, seu esposo, morava quando era bebezinho ainda. E ela ficou com isso na cabeça. Então ela voltou para o corpo, no outro dia de manhã ela conseguiu rememorar, né, essa projeção e ficou pensando sobre isso. E no café da manhã ela contou tudo o que tinha acontecido, o amparo que ela fez à noite, o jeito que era a casa e o que o mentor falou, né, que o esposo morava ali quando era bebezinho, praticamente nasceu próximo ali. E ele falou, bom, se é um lugar onde eu morava quando era bebezinho, assim que eu nasci, a minha família morava próximo, né? Porque o mentor falava que eles moravam próximo, não moravam na casa, mas moravam muito próximo dessa casa. Aí então, eu acho que eu sei mais ou menos aonde é, vamos procurar. Ele sabia o bairro onde era e saíram para procurar. E ela animada, porque na verdade é muito bom você conseguir uma comprovação, né, dessa sua atuação no plano espiritual. E procura daqui, procura dali, e de repente eles já estavam quase desistindo quando ela falou, vamos entrar aqui então. Era uma rua, se não me falha a memória, ela disse que era uma rua sem saída. E quando faltava bastante ainda para chegar na casa, ela viu de longe, ela já começou a chorar, sabe? Se aproximou dessa residência exatamente do jeito que ela descreveu na projeção que ela teve à noite. Era a casa com aquele muro baixinho em volta. Ela descreveu detalhes da casa, do quintal, e que realmente estavam ali quando eles passaram de carro e pararam em frente para olhar, né? Ela chorou muito nesse dia, vendo que é a comprovação daquilo que ela tinha vivenciado à noite. É muito gratificante. Então as nossas experiências elas são muito gratificantes quando você consegue chegar a uma comprovação. Mas o cerne da coisa, né, a pergunta que o Saulo fez a resposta seria mais ou menos isso, entende? A projeção da consciência ela serve para a nossa evolução consciencial, moral como indivíduos, e ela serve também para que você possa atuar como indivíduo nos outros indivíduos, nas outras consciências, fazendo amparo, né? Que a máxima, dentro do contexto de todas as religiões, seria essa, né? Você realmente atuar para o desenvolvimento não só seu, como do seu próximo, né? Amparando uns aos outros. Eu me lembro de uma passagem muito bonita que Jesus fala que o dia que você... eu vou contextualizar o que ele disse,
Eu vou sintetizar o que ele diz, que ele não disse exatamente com essas palavras, mas ele fala que o dia que você não fez bem para uma pessoa que estava com fome, você não tinha feito para ele, sabe? O dia que você não amparou alguém que estava no hospital, o dia que você não visitou alguém que estava no presídio e de repente precisou especificamente da sua visita. Então, esse bem você também não estaria fazendo para ele, porque, como diz a amada Cris, por exemplo, todos somos um, sabe? Nós todos somos um. Essa é a resposta que eu tenho por hoje, né? Um abraço para o Saulo. E é isso aí, a nossa evolução consciencial é a evolução do nosso irmão, desse que está ao nosso lado. Ela é uma ferramenta poderosa para isso. Uma outra pergunta também que o Saulo fez para mim, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ele fala o seguinte: Juliano, quanto aos sonhos, você tem habilidade para dar uma ajudinhas? Na verdade, os sonhos eles cabem uma interpretação e ele tá muito, a resposta dele, quando não é um processo pura e exclusivamente onírico, a resposta para um sonho também ela está dentro de cada indivíduo, porque vai caber a que tipo de arquétipos mentais você oferece para que a espiritualidade, por exemplo, fale com você por intermédio de um sonho. Existe uma técnica, né, em geral, para que você possa interpretar sonhos, mas é muito relativo, isso vai depender muito de como está o seu psiquismo, qual é a sua visão de mundo, entende? E aí, com base na sua visão de mundo, aquele sonho ele pode ser interpretado. Eu posso contar uma experiência, por exemplo, eu num determinado momento, eu estava fazendo uma oração à noite, um pouquinho antes de dormir, e de repente eu pedi para Deus, na verdade eu estava intercedendo por diversas pessoas, que às vezes eu faço muito isso, eu começo a interceder desde o planeta Terra como um todo, citando matas, instituições e de repente países em especial, né? Cito cidade e vou me aproximando até o momento que eu estou falando do meu vizinho, entende? Agradecendo pela minha família e por mim mesmo. Eu estou em instituições como presídios, intercedendo por presídios, escolas, manicômios. E de repente nessa oração eu sinto uma coisa muito forte falando dentro de mim assim. Pede o que você quer, sabe? Eu sinto uma coisa muito forte falando assim comigo. E eu me senti muito empolgado na época. Eu me lembrei até, por questões de segundos, eu me lembrei, por exemplo, de uma passagem bíblica onde Salomão é questionado assim, e ele estava assumindo, eu acho, tinha assumido recentemente o reino de Davi, seu pai, e ele faz o seguinte pedido, né? Ele pede para Deus sabedoria para governar aquela nação. E ele recebe sabedoria e muito mais, né? Ele tem um reinado próspero. E o que acontece? E quando eu estava fazendo a oração e bateu essa questão, eu senti que alguma força espiritual me questionou, pede o que você quer, sabe? E aí eu senti que eu podia pedir muita coisa naquele momento, ou qualquer coisa que eu pedisse, sabe, para o meu benefício, como por exemplo, sei lá, uma casa maior, sabe, fazer uma faculdade, capacidade para isso, sabe, eu senti que tinha muita coisa ali que poderia ser pedido, o universo era vasto nesse momento, mas eu pedi para que Deus falasse comigo, eu sempre tive vontade de acessar de forma mais direta a espiritualidade, né? Porque na verdade tudo isso à nossa volta é efêmero, passageiro, supérfluo, né? O poeta já dizia que tudo isso é vaidade. E aí eu pedi para que Deus falasse comigo ainda que em sonho. Eu queria ter um sonho maravilhoso aquela noite. Queria ter um contato com Ele, com a espiritualidade no sonho. Eu terminei essa oração e eu estava muito ansioso, eu queria dormir logo, eu não via a hora de dormir logo, porque eu tinha certeza, tão certo quanto jogar um tijolo para cima e saber que ele vai cair, essa era a certeza de que
eu ia ter uma resposta, seja qualquer que fosse, ela estaria diretamente ligada com a espiritualidade. E o interessante é o que eu falo para você, porque às vezes a resposta ela está ligada ao nosso próprio psiquismo, à nossa visão de mundo. Na época eu tive a minha resposta porque eu estava preso a um condicionamento religioso e a única forma de eu entender era com aquele tipo de linguagem, entende? E eu me vi em casa, eu estava no banheiro escovando os dentes e de repente eu estou pensando de uma das minhas mazelas, sabe? Quando você olha para você assim, começa a se deparar com os seus defeitos, de repente uma pessoa que fala muito palavrão e ela pensa, poxa, eu devia parar com isso, né? Às vezes tem lugar que não era para mim falar e acaba sendo espontâneo, quando eu vou ver eu já falei, entende? Ou uma pessoa que é muito agressiva, sabe? E ela sabe que ela precisa acalmar um pouco mais e de repente, no momento que alguém faz uma pergunta para ela e sem pensar duas vezes ela explode e dá um grito. O ser humano tem muitas mazelas e eu estava me deparando com uma dessas situações, né? E pensando que eu devia melhorar isso, eu precisava mudar isso, né? No meu sonho, eu estava dentro do banheiro escovando os dentes e de repente eu comecei a pensar nisso no sonho. E em um dado momento eu falei, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não faço mais isso. Está determinado. Eu não preciso, eu preciso me corrigir. A partir de hoje está determinado, eu não faço mais isso. No momento que eu fiz isso no sonho, eu declarei que eu havia mudado daquele momento em diante. Uma coisa muito interessante que na minha frente, assim, do lado, no sonho, dentro daquele banheiro, do lado apareceu um altar, sabe? Não é um altar de imagem, apareceu um altar de sacrifício. Era a visão que eu tinha, por exemplo, naquela época de condicionamento religioso, que Deus se manifestava a partir do momento que você fizesse um sacrifício, né? Independente se o sacrifício fosse. E muitas vezes, como por exemplo no Israel Antigo, existia muitos sacrifícios, sacrificavam touros, ovelhas, cada um, né, oferecia-se um cordeirinho, né, para Deus e a pessoa colocava fogo ali, e aquela fumaça representava algo que subia aos céus, etc. Tal. Tem toda uma simbologia, um arquétipo por trás disso. E nesse momento apareceu um altar de sacrifício ali na minha frente, um altar pequeno, com a névoa, uma fumaça que já estava tomando conta dele e subindo. E aí eu lembrei que eu tinha orado, né, a partir desse momento passou a ser um sonho lúcido, quase que uma projeção. Eu lembrei que eu tinha orado à noite e o plano espiritual tinha me feito a pergunta o que eu realmente queria, sabe? Me deu a oportunidade de me expor ali e expor o que eu realmente queria. Eu pedi para Deus falar comigo num sonho. Nesse momento eu vejo aquele altar e eu percebo então, segundo o arquétipo, segundo o meu entendimento da época, que Deus ia receber esse meu sacrifício agora. Eu ia entrar em conexão com Ele porque eu tinha vencido essa barreira, entendeu? Eu tinha me posicionado. Então o que eu quero... E aí eu fiquei entusiasmado nesse sonho. Eu falei, nossa, Deus realmente está falando comigo, a espiritualidade está falando comigo. E eu me aproximei rapidamente desse altar. E aí foi a hora que eu abri os olhos na cama. Então um sonho, ele pode realmente ser uma mensagem para você. Mas vai depender muito, porque tem formas de interpretar o sonho, tecnicamente falando. Ou tem essas formas também que está condicionada, está relacionada aos seus condicionamentos próprios, né, quer seja relacionamentos religiosos, por exemplo, ou de convívio social. Então vai depender de qual é o tipo de forma, né, particularmente você trabalha a nível psíquico, né, a nível dos seus arquétipos mentais. Então, essa é a resposta que eu tenho hoje para você. Vamos continuar pesquisando esse assunto, mas mais ou menos é por aí que a gente tem que se nortear.